No caso dos Estados Unidos, nós temos uma concentração da escravidão nas colônias do sul, onde hoje fica Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte. Essas regiões eram regiões são regiões que se originaram das colônias do sul, que utilizavam a mão de obra escravizada dos indivíduos saídos do continente africano. Então, essa é a diferenciação entre a colonização, a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. E no caso dos Estados Unidos, essa configuração escravista, ela vai se refletir quando o país se torna livre, ou seja, em 1776 nós temos a independência dos Estados Unidos, e nesse momento os Estados Unidos nascem como uma república que dá grande autonomia para os seus estados, que são as antigas colônias. Então esses estados têm uma autonomia legal muito grande, inclusive graças a essa autonomia legal de fazer leis, alguns estados permitem a continuação da existência da escravidão. A escravidão continua existindo em alguns estados localizados mais ao sul por conta dessa herança escravista. Então essa diferença entre norte e sul, não apenas em relação à escravidão, fará que quase 100 anos depois da independência, o país ele se rache num conflito chamado Guerra de Secessão. Por que isso acontece? O que isso tem a ver com a escravidão? No ano de 1860 é eleito um presidente contra a escravidão, o Abraham Lincoln, e a eleição desse presidente contra a escravidão digamos que foi a gota d'água nessas diferenças entre norte e sul. Tanto que, um ano depois, as 7 colônias do sul se separam da União, se separam dos Estados Unidos para criar um novo país. Então, o norte, o resto do país, iniciará um conflito para resgatar essas colônias sulistas. É a Guerra de Secessão, que vai de 1861 até 1865. E dentro do conflito, enquanto o conflito estava se desenrolando, o Abraham Lincoln ele consegue a aprovação de uma legislação para todo o território dos Estados Unidos que abole a escravidão, que extingue a escravidão no ano de 1863. Então, muitos cativos do sul vão apoiar o norte justamente por essa mudança legal pelo fim da escravidão. Então, a guerra acaba em 65. O sul sai derrotado, os Estados Unidos é reunificado, o país não tem mais escravidão, ele sai da guerra sem escravidão. Só que, apesar de ter acabado com a escravidão, o país ele não acaba simultaneamente com a herança que a escravidão é deixada. Tanto que, no mesmo ano do fim da guerra, em 1865, é criado no sul dos Estados Unidos um movimento chamado Ku Klux Klan, a KKK. O que significa o Ku Klux Klan? Esse termo significaria, de modo geral, o grupo do círculo, alguma coisa assim, E a Ku Klux Klan existe ainda a Ku Klux Klan, um movimento voltado para ou que tem como a ideia principal de que os brancos são superiores aos não brancos, principalmente aos negros. E isso redunda uma série de ataques, não apenas simbólicos, mas físicos aos negros e também a outros grupos não brancos nos Estados Unidos. Então a KKK ela tem o ápice da sua atuação entre 1920 e 1940, mas ela nasce aí na segunda metade do século XIX.